went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. He got a gunshot a night, but now they call him Johnny 99. Down in a part of town where when you hear the red light you don't stop. Johnny's waving his gun around, threatening to blow his top. When an off-duty cop snuck up on him from behind, out in front of the club tip top, they slapped the cuffs on Johnny 99. City supply, public defender. Well, the judge was mean John Brown. Came into the courtroom, stared young Johnny down. Evidence cleared, only certain some fit the crime. Prison for 98 years, we'll call it even Johnny 99. Well, a fist fight broke out in the courtroom. They had to drag Johnny's girl away. His mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way. Son, you got any statement you'd like to make before the bailiff comes to forever take you away?" Now listen, Judge, I got Dad said no honest man could pay. A bank was holding my mortgage, they were gonna take my house away. Well, I ain't saying that makes me an innocent man. It was more than all this judge that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. If you can take a man's life from the thoughts that's in his head, sit back in that chair, think it over, Judge, one more time. Let him shave off my hair, put me on that killing line.
Ora viva, bem-vindos a mais um Wild Billy Talks. Eu sou o Fernando Martins e hoje regressamos às raízes tradicionais americanas e vamos buscar nada mais nada menos do que a Seeger Sessions e recordarmos este maravilhoso Johnny 99. Eu comigo tenho mais uma vez o prazer de ter este painel composto por os 4 de Cold Snack da Amadora. Ora, tenho comigo o Pedro Guerreiro, Olá. o Nuno Amante e o Marco Lepreto. Somos os paineleiros oficiais do Cold Snack. Dizem que sim. Olha, malta, vivam, está tudo bem? Tudo a andar. Olha, eu gostei desta sugestão de falarmos sobre a Seeger Sessions. Voltamos às raízes. Voltamos às raízes, porque parece que o Bruce apareceu do nada, mas não. Há sempre uma linha temporal e uma genética que se herda quando se ouve e quando se nasce e se querem explorar a música. Foi aquilo que o Bruce depois começou a fazer quando começou a ser mais... quando ele quis começar a ser artista e começou a investigar e a estudar a realidade da música americana. Como é que estamos, Nuno e Marco? Está tudo bem disposto com vocês? Tudo bem. Eu, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foste para os Santos Populares ontem à noite, está visto? Epá, não está fácil. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite e acho que me vou começar a habituar aqui ao Cold Snack da Amadora para este andar. Força. É sempre bem-vindo. Casa. Muito obrigado. Casa. Mas em relação aqui a Seeger Sessions e aos concertos, eu tive a oportunidade de ver 2 concertos na altura. E lembro que foram muito especiais. O Seeger Sessions, quando saiu, não era esperado pelos fãs, ninguém estava à espera daquele tipo de trabalho que o Bruce lançasse, mas o Bruce também nunca foi de modas, portanto sempre lançou aquilo que achou que devia lançar e foi muito giro, foi muito especial. Marco, tu és do tempo da Seeger Sessions ou não? Fiquei surpreendido, mas quase imediatamente enfeitiçado por a Seeger Sessions. Francamente foi para mim um disco muito importante. E sim. Permite conhecer as origens de toda a música da Bruce, que sempre está a vasculhar no blues, no country, no rock, enfim, muitas influências diversas que depois ele sabe reconstruir a sua música própria. Eu lembro-me que isto foi em 2006. O concerto que eu vi foi em Granada, em outubro de 2006. Também lá estava. Também lá estavas, na Praça de Torres. Sim. Pá, delicioso. Sem dúvida. Delicioso. Pá, uma energia, uma vibe fantástica. E depois os granadenses. Como é que se diz, Marco? Granadenses ou granadinos? Os granadinos. Granadinos. Epá, eu adorei. Não sei se te lembras, Nuno, naquela parte em que os granadinos todos começaram a vacinar o Bruce, a chamar-lhe Torero, sim. Torero. Isso é típico em Espanha. É o mais grande que podem dizer. Torero. Eu lembro-me da chuva, choveu o dia todo. Pois foi. Foi impressionante. E foi um concerto diferente daquilo que nós conhecíamos com a banda. Nessa altura ele tinha lançado um ano antes o Devils and Dust, portanto ele estava, foi em 2005, não foi? Sim. Portanto ele estava naquele mood mais folk acústico, coisas que muitos fãs não gostam, outros gostam, mas de facto para percebermos o artista ou para compreendermos o percurso dele, é natural que tenhamos também que observar e que interpretar este percurso que ele fez pelo folk e pelo country. O gospel sempre foi umas raízes dele, não é? Não só da música americana, mas o Bruce, como cresceu no meio de uma comunidade católica, a parte da música de igreja estava muito presente na infância dele, não é? E o gospel é poderosíssimo, uma música poderosíssima nos Estados Unidos.
Ainda hoje nascem muitos artistas no meio das comunidades religiosas e o Bruce foi aliás, isso, a Seeger Sessions nasce de um convite de ele fazer uma homenagem ao Pete Seeger. Sim. E depois naquela conversa de café, imagino, não é? Isto já sou eu a divagar. Naquela conversa de café ele dizia, e por que não fazemos mais umas experiências com mais acústicas e mais às raízes, e depois nasceu a ideia do projeto da Seeger Sessions e lançarem o álbum. Segundo aquilo que eu li, portanto, ele gravou em 97 uma versão do We Shall Overcome para o tributo Where Have All the Flowers Gone? The Songs of Pete Seeger, que é um álbum de tributo, e ele depois mais tarde recuperou a intenção de explorar isso, e pelo que eu também li, que está aqui nas Wikipédias e nas nets e na história do álbum, a Suzy conhecia uma série de artistas de New Jersey e juntou-os, o Bruce depois juntou-os na sua quinta e gravou em casa em Cold Snack na quinta em Cold Snack, e há registros da gravação em vídeo, em que ele tem os músicos espalhados pela casa, as secções de metais está na cozinha, ele está na sala, depois alguns estão no hall de entrada, e ele faz ali digamos que a orquestração da gravação é uma coisa também muito sui generis e muito à Bruce, não é? Sim, é delicioso. Como o Nuno diz, ele nunca foi de modas, fez sempre as coisas inesperadas à maneira dele, e essa gravação acaba por ser um traço característico daquilo que ele tem feito ao longo dos tempos, que é nunca ir pelo mais óbvio. É verdade. Sem dúvida. Depois, o álbum deu origem a uma tour que percorreu vários países, veio à Europa, ele juntou a Seeger Sessions, fez um concerto mítico em Dublin que deu origem a um álbum em CD e DVD. Sim. Que também é um registro notável. E em termos de crítica, estava aqui a ver, isto vale o que vale, não é? As críticas são sempre subjetivas, mas olhando aqui para os vários meios de comunicação que fizeram críticas ao álbum, o AllMusic deu 4 estrelas e meia, The Guardian 4 estrelas, The Observer 4 estrelas, a Rolling Stone 4, o Spin 3, The Village Voice cotação B, o Metacritic 82% em 100. Portanto, digamos, depois tem aqui The EV Club B+, e o Entertainment Weekly A-. Portanto, de certa forma foi bem recebido pela crítica. Bem recebido. Quer se goste, quer se não, o Bruce sempre apresenta qualidade sobre isso. Quem é que quer? Podemos não gostar do género, não é? Até posso aceitar isso, que eu não gosto de música mais acústica, mas que o Bruce, quando pega num determinado estilo, pega e faz sempre coisas de qualidade, isso não há que tirar o chapéu. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Bruce Springsteen, lead vocals, guitar, mandolin, B3 organ, piano, percussion, harmónica, tambourine. Depois tem aqui nomes como Sam Barfield, Art Baroon, Frank Bruno, Charlie Giordano, Richie LaBamba, Eddie Manion, Mark Pender, Patti Shelf, Suzy Tyrell. E depois na banda em si houve outros nomes que se juntaram, Larry Eagle, Clark Gayton, Charlie Giordano também veio, Curtis King Jr. também fez algumas aparições. Sim. E em termos de charts, o que é que vocês acham que aconteceu em termos de vendas? Eu na altura acho que não me recordo, mas acho que foi bem recebido. Algumas estatísticas, eu gosto sempre de ir Bora lá. Australian Albums, 21ª posição. Áustria, 3ª posição. Bélgica, 3ª posição. Canadá, 3ª. Dinamarca, top 1, primeiro lugar no top. Holanda, 2, top 2. Finlândia, 6. França, 9, top 9. Alemanha, 5. E em Portugal?
Não olhes para Portugal. É melhor não. Marco, eu por acaso não estou aqui a ver registros. Está aqui, Spanish. Chegou ao segundo lugar do top. Em Portugal ficou-se pelo 22º. Olha, nada mal. Nos Estados Unidos ficou no 3º lugar e na Suécia no 1º, na Suíça em 5º e na Inglaterra em 3º lugar. Nada mal. Muito bom. Umas centenas de milhares de vendas e fica para a história um registro diferente, mas igualmente cativante. Meus queridos, o que é que vos apraz dizer sobre a próxima secção? Vamos falar sobre um senhor muito especial. Voltamos às raízes, mas o Nuno vai-nos contar tudo no seu Tramps Like Us. Tramps like us, tramps like us, tramps like us, tramps like us, baby, we were born to run. Tramps like us, baby, we were born to run. The small part of the world I inhabit has stumbled upon an irreversible moment, somewhere in between the mundane variety acts on a routine Sunday night. In the year of our Lord, 1956, the revolution has been televised. 70 million Americans that night were exposed to this hip-shaking human earthquake. A fearful nation was protected from itself by the CBS cameramen who were told to shoot the kid only from the waist up. No money shots. No shifting, grinding, joyfully thrusting crotch shots. Ladies and gentlemen, Elvis Presley. Friends, as a great philosopher once said, you ain't nothing but The next day, I convinced my mom to take me to Deal's Music on South Street in Freehold. There, with no money to spend, we rented a guitar. Em 1956, a América parou diante de um ecrã preto e branco. No Ed Sullivan Show, um jovem de 21 anos entrou em palco com um balanço novo, uma energia que parecia elétrica, quase perigosa. Elvis Presley não era apenas um cantor, era uma revelação. Para milhões de pessoas, aquele momento foi uma porta que se abriu. Para um rapaz de New Jersey, foi muito mais do que isso, foi o início de tudo. E essa devoção era tão profunda que, em 1976, Bruce fez algo que se tornaria lenda. What happened was, in 75, we were on tour in the United States on the Born to Run tour. And I guess I was about 26 years old. We were in Memphis, Tennessee. We played in a small auditorium. And that night I called a cab driver and I got him to take me out to Elvis's house. And it was about 3:30 in the morning. I got out there, I got out of the cab and I stood outside the gates and I could see a light on in the second story window. And I jumped up over the wall and I ran up the driveway towards the house. And I got to the front door. I think it's a stupid thing to do now because I hate it when people do it at my house. But I got up to the front door and I was filled with the enthusiasm of youth. And as I was about to knock, a guard came out of the woods and asked me what I wanted. And I said, "Is Elvis home?" And he said, No, Elvis is in Lake Tahoe. And I told him that I was a guitar player too, and that I had a band. And I told him that we played in town. I told him that I had my picture on the cover of Time and Newsweek. I
tried to pull that one out of the bag, but that didn't work, and I don't think he believed me. And he took me by the arm and he put me back out on the street where I belonged, I guess. But I remember later when a friend of mine called me not too long after that and said Elvis had died. Oh, it was hard to understand how somebody whose music had taken away so many people's loneliness and who gave so many people a reason to live could have died seemingly as lonely and as tragically as he did. Décadas depois, a sombra luminosa de Elvis continuava a cruzar o caminho de Bruce. Ferraro é um imitador de Elvis desde 1986. Um fã dedicado, vestido com o fato brilhante de Las Vegas, ficou conhecido como Philly Elvis. Um daqueles personagens que mantém viva a chama do rei, noite após noite, em bares, festas e pequenos palcos. E numa dessas noites, o destino decidiu cruzar as histórias. Entertaining all the years, Bruce was, my main idol, him and Elvis, and always wanted to entertain with him. So, ended up getting a ticket and winning the lottery right in front of the stage. So I brought a sign that said, "Can the King sing with the boss?" And I had my suit, and in the middle of the show, he started doing All Shook Up, and in the middle of it, he said, "Come on up, King." And I went up there and handed me the mic, and I just went, "Okay, man, my dream came true." And we started doing All Shook Up, and I said, "Hit it, Bruce," and he did the guitar solo, and I said to myself, "Man, there is no guitar solo in All Shook Up." So I looked at Max, and right at the end of the guitar solo, I just changed the song on the E Street Band and did Blue Suede Shoes. The band was right with me. And then on the corner of my eye, I see Bruce coming up, and I'm like, "Oh, I think that's it, Nick, you're done." Yeah, that's what he does. He pulls you off there a certain amount of time, but then when he wants you off, you're off. And then that was it. And then I left the stage, and he held the last note and looked at me and said, the Philly Elvis. And he's the one that gave me the name. It was 2009, and the rest has been history, man. It's just been great. Este episódio
é mais do que uma história sobre ídolos e fãs. É um retrato perfeito da relação única entre Bruce e o seu público. Para Bruce, um concerto não é apenas música. É comunhão, é ritual, é família. Este capítulo termina como tudo começou. Bruce Springsteen sobe ao palco e canta Hound Dog, o mesmo tema que viu Elvis cantar na televisão em 1956. 33 anos depois, o círculo fecha-se. O miúdo de 6 anos tornou-se no boss, mas no fundo continua ali, a cantar a música que lhe abriu a porta para um mundo maior, a manter viva a chama que Elvis acendeu, a provar noite após noite que a música é uma herança que passa de mão em mão. Elvis foi o início, Bruce é a continuação e a história segue, sempre ao ritmo do rock and roll. Fantástico, fantástico. Para mais uma rubrica fantástica. Olha, o que é que pensaste quando fizeste este apanhado e foste buscar esta influência do Elvis? Assim, a influência do Elvis já todos sabemos e conhecemos que Bruce sempre falou do Elvis como a sua grande influência. Desde aquele episódio daquela transmissão do Ed Sullivan Show em que o Elvis aparece e Bruce viu o programa e eu diria que ficou enfeitiçado, e aquilo mudou-lhe a perspectiva daquilo que queria ser e do que podia ser, e deu-lhe asas à imaginação. É muito interessante este tipo de pesquisas. Este também fã do Bruce que faz de Elvis teve a sua sorte naquele dia e estar em palco com o Bruce e cantar com o Bruce, pá, eu não imagino, mas deve ter sido fantástico. Como curiosidade, isto foi em 2009, foi um dos últimos concertos do Clarence, portanto sim, há muita coisa a acontecer. Mas foi muito especial poder fazer esta pesquisa e perceber que pronto, os fãs são quase todos iguais, querem estar com o seu ídolo e quando estão, pronto, é muito especial. E aquele fulano conseguiu estar a personificar ou a fazer o ídolo do Bruce. O ídolo do Bruce. Exatamente. Também é o seu ídolo. Também é o seu ídolo. Depois o ciclo. Sim, aquela história deliciosa do Bruce invadir Graceland. Sim, a saltar o muro. Como é que é possível? Que lhe queria mostrar que tinha um álbum. Exatamente. Um álbum novo que ia ser o Top of the Pops e que ele era o ídolo dele. Portanto, este caso era um fã do Bruce que se vestiu de Elvis e que realizou o sonho. Um fã do Bruce e também do Elvis. E também do Elvis. É muito giro. Muito bom. Olha, Nuno, o que é que tu tinhas aí para nos dizer mais sobre algumas mentes suspeitas? Eu sei que tu fizeste umas investigações sobre... Vocês estavam aí a falar em off sobre mentes suspeitas. Fala-nos lá um bocadinho sobre isso. O que é que isso quer dizer, as mentes suspeitas? Mentes suspeitas. Na prática era um tema de Elvis que era engraçado que Bruce tocasse como versão ou num concerto ou eventualmente numa gravação. Eu sei que ele já terá tocado pelo menos 2 vezes, em 2 ocasiões, assim, ocasiões muito especiais, muito informais, mas era engraçado. Eu gostava de ouvir o Suspicious Mind de Elvis em versão E Street. Em versão E Street. Era engraçado porque é uma versão muito... É fantástica, é muito forte, e acho que apesar do tom ser um pouco diferente do Elvis em relação ao Bruce neste tema, mas acho que iria encaixar bem, e Bruce dava-lhe ali uma volta muito grande e seria muito engraçado poder ouvir. Vamos ouvir Marco, aí de Brucelona, quais são os ecos que tu nos queres transmitir sobre Elvis, a influência do Elvis no Bruce e toda esta
avenida de influência que o Elvis deixou e que o Bruce ficou hipnotizado. Foi o que fez comprar a primeira guitarra. Quando falamos do Elvis, isso são palavras de peso. Sem ele não teríamos a maioria dos que vieram depois. Certo. Resta apenas levantar-nos e dizer Long live the King. Não é por nada que o crachá no casaco do Bruce na portada de Born to Run é um clube de fãs de Elvis Presley. Também acho que é muito interessante que nas covers que o Bruce faz de Elvis, não imita o Elvis, reinterpreta o Elvis através da sua própria identidade artística. Acho que isso é muito claro no Follow the Dream. Sim. É completamente outra canção, mas consegue manter o espírito da canção original e transformá-la em uma coisa nova. E isso acho eu uma homenagem muito interessante. Olha, e o que é que vocês acham daquele mito urbano? Elvis is alive. Opa, isso levava-nos aqui a 5 horas de conversa. Então vá, 1 minuto para cada um. Elvis is alive. Eu acredito. Parece o Onde é que ele está? Eu acredito. Eu gosto das teorias de conspiração, eu acredito. Onde estiveres, Elvis, um grande abraço. Como bem disse o Bruce, death is not the end. I'll see you in my dreams, não é? This is not the end. Eu acho que mais... Ou seja, de alguma maneira o Elvis está ainda entre nós. Isto estará sempre. Nós brincamos aqui um pouco com a teoria da conspiração, obviamente. Mas logo eu consulto a minha bola de cristal para ver se acho onde mora o Elvis. Onde é que mora o Elvis? É óbvio que o Elvis continua vivo. Opa, ele de certeza que já passou por aqui. Sim, se calhar está aqui à porta e a gente não sabe. Temos que o convidar para Cold Snack. É óbvio que ele vai ficar para sempre na memória de muita gente. Há músicas que são eternas e as do Elvis com certeza ganharam esse lugar. E quando tu tens um catálogo e uma obra daquele tamanho, Beatles, Elvis, entre outros, vão ficar para sempre na história da música e vão perdurar para sempre, mais do que o ser físico, carnal. A sua música e a sua arte vai ficar entre nós. Vamos continuar a falar de Elvis na próxima rubrica. Vamos. Realizador, dá-lhe aí a cover inesperada, se faz favor. Vamos a isso. See how we'll start it. I'll start it. You guys come in on the B section, the B minor. All right? B minor, all right? Lord Almighty, I feel my temperature rising. Higher and higher, it's burning through to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My brain is flaming, I don't know which way to go. Here we go, 2, 3. Your kisses lift me high, like the sweet song of the choir. Like my I feel my temperature rise. Help me a flame, I must be 109. Yeah. Burn and burn,
your kisses lift me higher, like the sweet song of a choir, and you light my morning sky. It's burning love. All right, little guitar. Your kisses lift me high, like a sweet song of a choir. You light my morning sky with your burning love. Well, come a little closer. The flames are reaching my body. Come on. Oh, please, when you help me, I feel like I'm slipping away. It's hard to breathe, and my chest is a heaving. Lord Almighty, I'm burning a hole where I lay. Come on, because your kisses lift me higher, like a sweet song of the choir. I said you light my morning sky with your burning love. Your burning love. Your burning love. Your burning love. All right, man. I'm just a hunk of burning love. 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 Hunk of burning love. To the chorus. Sweet song lift me high. Sweet song of the choir. You light my morning sky with your burning love. Yeah, yeah. Depois desta cover fantástica, Burning Love. Burning Love. O nosso Nuno encontra coisas, pá. Nunca tinha ouvido isto. Não, Não. engraçado. Não. O que é que andas cá a fazer, Pedro? Pois, para mim, o Elvis, de facto, precisa de reviver mais coisas. Eu preciso de reviver o Elvis. Tens que voltar ao catálogo do Elvis. Tenho que voltar lá. Não, mas está interessante. Da maneira também como o Bruce pega e diz qual é que é a nota que a banda. Nuno, fala-nos, diz-nos coisas. O que é que isto te diz? Não, é isso mesmo. Também foi um meio de improviso esta versão em espetáculo. Foi assim uma sugestão de um fã, e aquilo foi tudo assim no momento, que é aquilo que também já estamos habituados, que é uma banda de bar, num palco, numa arena, num estádio. E foi pronto, e acertaram na mousse. Aquelas imagens do Elvis a cantar aquela versão são de 1973, portanto na altura que o Bruce começou a sua carreira oficial. Portanto, Long Live the King, não é? O rei morreu, agora temos o boss, agora há muito tempo temos o boss, e esta versão eu gosto muito desta versão, é um regresso às raízes do rock, é muito gira. Isto é uma curiosidade. Quando tu mostraste o vídeo e agora revivemos, estava lá um senhor, estavam lá dois senhores naquela banda que em 1989 fizeram parte da banda do Roy Orbison and Friends. Vocês sabem quem são? Sim. James Burton e o Ron Tutt, o guitarrista e o baterista do Elvis. Sim. Ok, olha, então eu não sabia dessa. Não sabias? Estás a ver?
Muito bem. Ron Tutt já faleceu, infelizmente. O James Burton ainda é vivo. E o Bruce, na altura, dizia: epá, é um sonho para mim tocar no mesmo palco de James Burton. E é curioso como as peças e os mundos são muito próximos. Os artistas influenciam-se uns aos outros, conhecem-se uns aos outros, respeitam-se uns aos outros. Houve ali também um pouquinho de Elvis naquele espetáculo do Roy Orbison. Sim, sem dúvida. Aliás, o James Burton, para muitos, é considerado a pedra que sustentou o Elvis durante a carreira dele. Que sem a mestria do James Burton, se calhar a carreira do Elvis teria sido totalmente diferente. Sim. Um grande guitarrista, com aquela Fender Telecaster, o gajo põe aquilo. Mark, fazia a falar. Queres comentar? Ou estás apenas embevecido a pensar se Elvis is alive? Não, pouca coisa tenho para acrescentar. Vocês sabem muito mais sobre o Elvis do que eu. Olha, então vamos aqui retomar algum do tom daquilo que foi o início da nossa conversa de hoje, que é o arquivo Street. E vocês já vão perceber o que é que quer dizer, que é o retomar da conversa do início da emissão. Where the road is dark and the seed is sowed, where the gun is cocked and the bullet's cold, the miles are marked in blood and gold. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road, where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. Smiling story, graveyard boots and a song to sing, a song to sing to keep me out of the cold. I'll meet you further on down the road, further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road, where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. I've been out in the desert, yeah, doing my time, searching through the dust for a sign. If there's a light, brother, I don't know. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road, where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road.
you further on up the road where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. I'll meet you further on up the road where the way is dark and the night is cold. I'll meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. Meet you further on up the road where the day is dark and the night is cold. Meet you further on up the road. Further up the road, further up the road. Meet you further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know. I'll meet you further on up the road. Ora, fantástico. Epá, esta música é Dublin. Sim. É uma música do álbum The Rising, que ele deu aqui uma volta de 180 graus, com uma banda folk, com um registro sonoro completamente diferente e linda. Há quem diga: toquem esta música no meu funeral, por favor. Portanto, para vermos a entoação que o Bruce dá. Further Up on the Road, Dublin. Adoramos esta versão. Não sei se o Mark e o Nuno querem comentar alguma coisa sobre este arquivo. Isto já lá vão 20 anos. A gente estava a falar dos concertos de 2006. Isto parece que não, já lá vão 20 anos. Incrível. Parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem. 20 anos esta versão, porque a versão original ainda mais antiga. Ainda mais antiga, sim, claro. 2001. Assim, eu adoro a versão original, a versão mais rock. Aconteceu no álbum, pronto, mas esta versão tem um como é tão diferente, acaba por ser ainda mais especial. A forma como Bruce consegue dar a volta aos temas é fantástico. Parece que estamos a falar de outra música, quando na realidade é verdade. É uma que já tinha uma roupagem nova, diferente, e de repente leva mais uma roupagem nova e diferente, e é fantástico. Em termos de som, este tipo de som mais acústico, eu gosto muito. Já para não falar do Nebraska e dos Devils and Dust da vida e tudo mais, eu gosto muito, mas lá está, são gostos, são opiniões, respeitamos todos, mas muito bom, muito bom. Mark. Eu gosto mais dessa versão do que a versão original. Mas é mais intimista. O que estava a dizer o Nuno, é incrível como o Bruce consegue que uma mesma música possa parecer tão diferente e tão igual ao mesmo tempo. Não tens a versão original, outra, estás a pensar outra canção, mas não sei se no teu subconsciente, inconsciente ou o que seja, estás também a pensar na versão original e faz boom na tua cabeça, e é espetacular. E o que é que vocês acham desta mensagem subliminar que de certa forma cola com aquilo que tu há pouco estavas a dizer, em jeito de brincadeira do Elvis is Alive, mas I'll see you in my dreams é uma mensagem de que nada acaba, death is not the end, mas o see you further up on the road também tem um bocadinho disso, né? Eu vou-te ver lá mais à frente, aconteça as vicissitudes que acontecerem. De certa forma, independentemente da roupagem rock ou mais folk, é sempre uma mensagem mais de esperança e de aconchego e de redenção, não é? Sim, sem dúvida. Mas acho que isso é baseado
na educação católica do Bruce. O conceito de que a vida é para além da vida mortal, da vida física, o conceito de redenção, de pecado, de redenção da comunidade. Acho que tudo isso é muito cristiano católico. Das redes católicas dele, é verdade. Sim, é sempre uma tónica que ele imprime na sua obra. Olha, meus queridos, mais uma vez, depois de uma grande noite de Santo António e depois de uma grande emissão, e pedimos desculpa pelo cansaço, mas realmente estamos todos rotos. Eu não. Vamos terminar. Agradeço mais uma vez terem-se deslocado aqui, e Mark, por teres dedicado aí tempo em Brucelona para fazeres a ligação. Eu agradeço. A ligação direta. Grande Mark. E mais uma vez, aqui está, mandem-nos que somos nós somos necessitados das vossas mensagens. Está aqui o e-mail. Podes pôr agora a imagem que tu quiseres, brother, e fecha. Olha, aqui de Cold Snack da Amadora, mais uma vez obrigado por nos acompanharem. Tal como o Pedro disse, a vossa participação é fundamental. Deixem de ser tímidos. São muito poucos ainda daqueles que assistem que entram em contato connosco. Portanto, mandem e-mail, WhatsApp, Instagram, o que vocês quiserem. Nós gostamos sempre de saber a vossa opinião e sugestões que queiram que a gente aborde aqui no Hillbilly Talks. São sempre bem-vindas. Portanto, mais uma vez, obrigado pela vossa presença, por estarem desse lado, e deixo aqui as despedidas do Hillbilly com o voto de serem felizes. E hoje são muito Bruce. Muito Bruce, faz favor. Nuno e Marco, muito obrigado por estarem aqui fisicamente. Obrigado, nós. Obrigado a nós. Grande abraço. Grande abraço. Brothers, vamos deixar o fecho com um hino, com uma música de festa, pode ser? Vamos embora. Vamos embora. Nós vamos voltar para o Real também, apesar de estarmos cansados. Peace. Tchau.
Masalski, the Smiths are really due. The blacks, Italians, the English, the Turks and the Jews. They come across the water 1,000 miles from home with nothing in their belly but the fire down below. They died building railroads, worked the bones and skin. Died in the fields and factories, names scattered in the wind. They died again 100 years ago, they're dying now. Hands have built the country, always trying to keep out. There's diamonds in the sidewalk, there's gutters on the sun. Here I hear a beautiful, the boss is on it. Better the fun to take, we're ready, I'm waiting. We'll make this home in America. We'll make this home in America. We'll make this home in America. Steve Wilson, Curtis King, Gary W. Talent, Sister Susie Talent, the Mighty Max Weinberg, Professor Ron Vincent, Charlie Giordano, Neil Slotford, Cindy Marshall, and the biggest man you've ever seen, Clarence Big Man Clemens. Glastonbury! Glastonbury! You've just seen the heart-stopping, pants-dropping, hard-rocking, earth-shocking, booty-shaking, love-making, Viagra-taking, instrument-making, legendary